Bom, então boa noite a todos. Estamos iniciando um novo estudo, não é tão novo, mas é um estudo do livro de Gálatas. Tem muita dúvida sobre a salvação, se é pela fé só, pelas obras e tudo. Pessoas têm dúvidas sobre Gálatas, que mostra a graça e também as obras, como Tiago é outro que dá uma dúvida. Então vamos fazer a introdução, mas pensa bem. Você já ficou bravo, mas bravo mesmo sobre como alguém tratou uma pessoa que você ama? Ou talvez falou uma coisa de uma pessoa que você ama, você já ficou bravo? Eu fico. Eu já tinha pessoas que atacavam minha pessoa e eu não fico tão bravo. Como quando eles atacam minha esposa ou os meus filhos, aí nós briga, como fala aqui em catalão, nós brigamos e tudo. Então, Paulo está bravo aqui nesse livro, porque tinha pessoas chegando, ensinando que a Bíblia não ensina. Estava ensinando que tinha de obedecer à lei para garantir a sua salvação. E nós temos o mesmo problema hoje em dia. Pessoas falam que não, tem de aceitar Cristo, mas tem de seguir certas obras, alguma coisa para garantir a sua salvação, que não tem nada a ver com a verdade. Começamos o estudo na Epístola de Paulo aos Gálatas, e é um estudo muito importante, pois ensina sobre a nossa liberdade na fé. Nós não temos liberdade para pecar, mas temos liberdade de opinião. Quando a Bíblia não fala, talvez especificamente sobre um certo assunto, nós temos de entender que cada um tem de entender a Bíblia e fazer tudo para honrar Deus, como nós falamos na escola dominical. Separado do pecado e dedicado a servir o Senhor. Então, é isso onde nós começamos. Tem uns 2 versículos que eu quero citar em Gálatas, ou 2 ou 3, e depois vamos ver sobre o assunto que vamos tratar hoje. Gálatas 2:16 fala: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Tem pessoas que pensam que por completar os 7 sacramentos, que eles vão ganhar sua salvação. Deus fala claramente através de Paulo que é pela graça. O que significa a graça? É receber uma coisa sem pagar nada. Quer dizer que a salvação não custou nada? Custou. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Ele morreu pagando o nosso pecado. Pensa bem. Por causa do meu pecado, eu estou com uma dívida de eterna perdição no inferno. Essa é a minha dívida. Mas o eterno Deus, o Senhor Jesus Cristo, morreu um momento específico para pagar o pecado do mundo inteiro. Mas então, o mundo inteiro está salvo? Muito pelo contrário. O mundo inteiro está perdido. Mas os que rejeitam o seu pecado, rejeitam a sua confiança nas boas obras, na sua igreja, nas suas orações, enfim, tudo, se não em Cristo, estão perdidos. E tem de colocar a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. De novo, em Gálatas, capítulo 3, verso 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Pensa bem. Eu notei, chegando da estância hoje, hein, que embaixo da porta tinha a Polícia Federal lá, com o radar na mão. A lei da velocidade foi feita para ajudar a gente ou para prejudicar a gente? Para ajudar a gente para não andar em cima da velocidade e causar um acidente, não é? Mas a multa serve para quê? Para castigar a gente um pouco, para não andar em cima da velocidade, não é verdade?
Passamos, Cláudio, você já recebeu uma multa do trânsito? Já. Este ano recebeu, de 2020. Graças a Deus. E eles mandaram um cheque para você, não mandaram? Não mandou, não. Tá vendo? A lei é só prejudicar. A lei de Deus é para nos mostrar que somos pecadores, precisando de um Salvador. Gálatas 5:1 fala: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Servidão a quem? A lei. Se Cristo, o Senhor Jesus Cristo já pagou tudo, o que nós estamos devendo? Nada. É como, vamos supor, nós fizemos esse lugar para reunirmos. É bom demais, é gostoso. Aqui eu estou gostando aqui melhor do que qualquer outro lugar onde eu já preguei. É bom demais, é arejado e o som está bom e tudo, enfim, é gostoso. Mas vamos supor, eu vou lá para a casa de construção, eu vou pagar a minha conta. Vamos supor, eu chego lá, eu falo, eu quero pagar a conta que eu estou devendo a material, e ele fala, não, mas já foi pago. Ah, não, mas eu quero pagar, eu vou pagar, eu não aceito que o outro pagou. Tem jeito assim? Não, eu falo, tchauzinho, obrigado, eu vou embora. E tudo. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pagando o nosso pecado. Para que eu vou fazer alguma coisa para ganhar minha salvação, se eu já recebi pela graça? O Gálatas está ensinando assim. O tema do livro de Gálatas é a defesa da fé e a liberdade. E vamos ver sobre a fé e liberdade mais na frente do estudo. Mas hoje é só a introdução. Liberdade. Em João 8, versos 31 e 32, encontramos as seguintes palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E os judeus que ouviram isso acharam ruim. E uai, nós nunca servimos ninguém. Naquela época era escravo de quem? Roma. Antes era escravo de quem? Babilônia. Antes era escravo de quem? Do Egito. Sempre era escravo de alguém. E o Senhor prometeu liberdade pela graça. Sendo o tema liberdade, o versículo-chave do livro é Gálatas 5:1, aonde diz, estai, pois, firmes a liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Em Gálatas, ênfase está no fato que o crente é salvo e deve viver pela fé. Como nós começamos pela fé, temos de continuar pela fé. Confiar no quê? Na nossa própria força de viver uma vida santa diante de Deus? Negativo. Mas viver pela fé, confiando no Senhor Jesus Cristo. Aqui temos a declaração de independência do Evangelho. A proclamação de liberdade para todos os que estão na escravidão da lei. Nós estamos libertos dessa. Vamos obedecer ao Senhor. Você deve viver pela fé. Como é que você vive pela fé? Você deve viver como Paulo e Barnabé. Então, na introdução de Gálatas, vamos para Atos capítulo 13 e 14. Em Atos 13 e 14, encontramos com Paulo e Barnabé sendo escolhidos a seus primeiros missionários na sua primeira viagem missionária. E eu já notei, sabe, a consagração do pregador é ato da igreja local. Uma pessoa que sente-se chamado para o ministério tem de ser confirmada pela igreja local. Daqui um pouco o irmão Robson vai chegar aqui. Ele vai chegar aqui para ajudar a gente no ministério.
E durante um período ele vai trabalhar como irmão Robson. Podemos chamar ele de pastor Robson, não tem problema não. Mas um dia é a própria consagração, própria congregação que vai dizer não. Vamos consagrar o irmão Robson como pastor dessa igreja. E é os irmãos que vão dizer que ele é habilitado, ele é capaz de realmente pastorear a igreja local. É a sua responsabilidade. Então, Atos 3 é o nosso modelo. Abre na sua Bíblia, Atos 3, e vamos ler só os primeiros versículos e depois vamos voltar para a mensagem. Atos, 13º capítulo. Achou? Então vamos lá. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sereneu, e Manaim, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse ao Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. O Espírito Santo falou com quem? Saulo, Paulo e Barnabé? Ou com a congregação? Quem é que jejuou? A congregação. Então, chamou para a obra que o Senhor tinha chamado eles. Eu tenho certeza que Deus já tinha colocado no coração de Paulo e Barnabé também. Mas foi a ação da igreja local para consagrar este irmão. Bom, vamos ver um pouco no Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé eram fiéis na obra de Deus na igreja de Antioquia. Pensa bem, eles já estavam trabalhando. Deus não chama preguiçoso. Ele não chama a pessoa sem experiência. Ele chama a pessoa que já está preparado. Lembramos que Paulo foi chamado explicitamente em Atos capítulo 9 para realmente pregar o Evangelho. Eu acabei de ler nesses dias, onde a Bíblia fala claramente que ele não foi para nenhum instituto bíblico, que eu não sou contra o instituto bíblico, mas ele não foi para ninguém, não foi para Jerusalém, ele foi para a Arábia, no deserto, para aprender diretamente de Deus. E, obviamente, ele aprendeu bem, amém? Lembramos que Paulo foi chamado em Atos 9. Anota bem a reação dos de Antioquia. Jejuando, orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Eu vou te dizer uma coisa, eu já estive lá nos Estados Unidos pregando com o coração para Deus tocar no coração do jovem, para chegar aqui no Brasil e trabalhar para o Senhor. Eu já vi pais literalmente puxar o jovem para trás. Não, ele vai ser médico. Não, ele vai ser pregador. Não, ele vai ser comerciante. Mas não deixe ele servir Deus aqui no Brasil. Eles despediram. Não, está chamado, já mostrou que é fiel, então vai embora, vai servir o Senhor. Tomara que um dia essa igreja vai ter pessoas para enviar para os campos missionários, para pregar o Evangelho. Para fazer isso, não temos de construir, temos de crescer, não é? Se todos nós formos para outro campo, ninguém vai ficar aqui. Então temos de ter mais pessoas para pregar o Evangelho. Segundo, Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo e caminharam aonde ele mandou. Ainda em Atos, capítulo 13, verso 4. E assim esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Selúcia e dali navegaram para Chipre. Pessoas falam comigo, muitas vezes, como em todos os lugares no mundo, como é que caiu logo aqui em Catalão? Deus nos guiou.
Deus nos guiou. Eu não queria nem chegar no Brasil, no início. Eu tinha pavor de tentar de aprender português. Fomos lá em Brasília para estudar a língua e depois de um ano desisti. Mudamos para Ituiutaba. Ficamos em Ituiutaba 7 anos. Depois, em 1987, mudamos para Catalão. Estamos aqui mais de 30 anos. E tudo. E talvez alguém vai dizer, ainda não aprendeu português. Mas esse é o melhor que fica, não vai melhorar não. Mas eu tinha pavor de aprender outro idioma. Mas Deus ajudou. Talvez sotaque tem, erros tem, mas dá para entender, não dá? Então, vamos tocar para frente. Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo e caminharam aonde ele mandou. Foram enviados pelo Espírito Santo, verso 4, e anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Verso 5. Chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João, esse é João Marcos, como cooperador. Então, eles foram onde o Senhor mandou. Terceiro, Paulo e Barnabé enfrentaram os desafios e as oportunidades. Muitas vezes nós pensamos que, não, tudo vai bem, Deus me chamou para um certo local, então vai dar tudo certo, não vai ter nada de problemas. Esse é puro engano. Porque problemas todo mundo tem. Se não tiver problemas, você é um problema. De um jeito ou outro, vai encontrar. Eles encontraram um certo judeu mágico, um falso profeta de nome Bar Jesus, querendo desviar um homem chamado Sérgio Paulo, que interessava em ouvir a palavra de Deus. Versos 6 a 12. E havendo atravessado ele de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Esse chamado assim Barnabé e Saulo procuravam muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim o interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, diz, filho do diabo. Nota, o falso profeta é filho de quem? Diabo. O engano de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará se perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor ficará cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando na doutrina do Senhor. Nota bem, ele não maravilhou no castigo, mas ele maravilhou na palavra do Senhor. Então, Elias apanhou e Paulo Sérgio aceitou. É isso que acontece até hoje em dia. Então, eles enfrentaram os desafios. É importante anotar que as bênçãos e desafios chegaram de Deus para esses dois missionários. João Marcos voltou para casa, versos 13 a 15. E partindo de Pafos, Paulo e o que estava com ele chegaram a Perge e Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e entraram na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer aos principais da sinagoga: homens, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvem. E depois nós vimos no verso 38, seja-vos, pois, notório, homens, irmãos,
que por esse vos anuncia a remissão dos pecados, e de todo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. De novo, crendo é o caminho de salvação. E nós temos de entender o que é crer. Crer é confiar. Confiar na coisa certa. Quantas pessoas com carro já teve um tempo que o marcador não estava marcando certinho? Eu comprei um carro e o marcador mostrou que estava cheio do tanque. Quantas pessoas já compraram um carro de segunda mão, usado, que o tanque estava cheio? Só cheio de ar, não é verdade? Esse marcou cheio. Eu falei com o dono, quem estava vendendo o carro, falei, o marcador está errado. E ele falou, eu sabia disso, eu esqueci de consertar. Mandou consertar e marcou 0. Tudo bem, está certo. Enchi o tanque e ainda marcou 0. Não, marcou quase cheio de novo. Eu andei e depois eu falei com ele, ou o carro é muito econômico ou o pontador está marcado errado. E descobriu que o marcador estava marcado errado. Mas dá para confiar uma coisa errada assim? Não dá. E nós temos de confiar na coisa certa. Nesse caso, na pessoa certa, o Senhor Jesus Cristo. Mas os desafios e as oportunidades não deixaram Paulo sem a palavra para pregar. Em Antioquia de Pisídia, pregou os israelitas só. Mas os israelitas não aceitaram. E nota bem, eu não vou de versos 17 a 41, não dá tempo. Mas leia, Paulo citou toda a história de Israel. Eu já notei, eu estou quase terminando a minha leitura da Bíblia inteira em um ano. Eu já notei Paulo como Estevão, como Pedro, como os outros, sempre citava a história de Israel. Até chegou no Evangelho. Ele usou a história do plano de Deus para falar com Israel sobre a sua necessidade de colocar sua confiança no Senhor Jesus Cristo. O Deus desse povo escolheu nossos pais, falou Paulo, exaltou o povo e suportou os maus costumes do seu próprio povo. Ele destruiu 7 nações e depois de 450 anos, lhes deu juízos até Samuel. Depois de Samuel, nós sabemos que deu o quê? O povo queria um rei, para ser igual às outras nações. Depois deles pediram o rei, verso 21. Deus escolheu os reis, versos 21 a 23. Deus trouxe a Israel o Salvador da descendência de Davi, como ele prometeu, e o Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas do mundo que acham que Deus é um fracasso, que ele criou o mundo e não deu conta, Adão pecou, então depois ele criou a lei, Moisés, o povo não obedeceu, fracassou, e depois ele enviou o Senhor Jesus Cristo, que viveu aqui 33 anos, 3 anos de ministério, e não deu certo, foi crucificado e diz que ressuscitou dentre os mortos, que no fato ressuscitou mesmo. Então o povo vê que Deus simplesmente estava tentando outro jeito. Mas a verdade, ele tinha um plano e ele mostra na história. Alguns queriam mais. Verso 42, aqui fala, e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fosse dito as mesmas coisas. Muitos seguiram, sendo exortados a perseverar na graça de Deus. Olha o verso 43. E despedido da sinagoga, muitos judeus e os prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes, os exortaram a que permanecessem na graça de Deus. Alguns realmente aceitaram Cristo. Esse que nós queremos aqui em Catalão.
Nós queremos ver as pessoas realmente saindo da cegueira de religião e chegar a conhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador. No próximo sábado, versos 44 a 52, a cidade inteira chegou a ouvir a palavra de Deus. O resultado foi o quê? Oposição. 46. Mas Paulo e Barnabé, usando ousadia, disseram: era menester que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os judeus. Nós temos de levar o evangelho a todos. Uma pessoa fala: não, eu já sou de tal e tal religião, mas eu quero mostrar a salvação bíblica. Ah, não, eu não quero isso. Tá bom, deixa para lá e vamos para o outro, que precisa ouvir o evangelho. Mas o resultado dos que aceitaram a verdade, versos 48 e 49, e os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, o estado inteiro. Já pensou? Começando o evangelho puro aqui, em Catalão, na Vila Ipanema, que vai para o estado de Goiás inteiro, depois Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, e vai espalhando. Começa onde? Aqui. Com quem? Nós, pregando o evangelho como Paulo e Barnabé pregaram. O resultado para os pregadores, versos 50 e 52. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levaram perseguição contra Paulo e Barnabé e o lançaram fora dos seus termos. De onde vieram a perseguição? Dos religiosos. Nota bem, nosso mundo agora tem esse sistema que a igreja mundial, ou seja, ecumênica, e tudo, juntando todas as igrejas em uma só. Eles vão perseguir quem? Quem não quer juntar com eles, quem quer pregar o evangelho. Eles vão usar as leis do país para perseguir os crentes. Esses foram os judeus que perseguiram Paulo. Eles partiram para Icônio. Paulo, um dia chamado um Deus, e apedrejado no mesmo dia em Listra. Lembra? Quando ele e Barnabé chegou, era chamado Júpiter e Mars. Mercúrio. E tudo, um era maior e menor. Tudo bem, eles foram. E logo depois, quando eles negaram essa coisa, apedrejaram Paulo. Mas como o povo muda, não é? Essa foi Atos capítulo 14. Paulo e Barnabé enfrentaram os desafios e as oportunidades. Por quê? Por curar uma pessoa aleijada. Tudo diz da religião de Galácia, que chamamos Turquia hoje em dia. E eu achei isso mal. Nota bem, Galácia era uma região, um estado, tá? Na época romana, na época de Paulo, o estado de Gálatas até foi aqui embaixo, Panfilha e tudo. Porque quando eu estava estudando, eu pensei: eu estou estudando Gálatas, por que eu estou citando que chama Pisídia, ou Perga e tudo, Lícia? Porque naquela época era toda uma região só. E nós podemos entender assim: com todo esse sofrimento para ganhar as almas dos de Galácia, e lógico que Paulo estava preocupado sobre a perversão da sua fé, então escreveu a Epístola aos Gálatas. Ele queria que eles não se enganassem. Assim começa o estudo de Gálatas. Você deve viver pela fé. Como é que você vive pela fé? Você deve viver como Paulo e Barnabé.
Você tem que ter Cristo como seu Salvador. Você tem que ter uma vida fiel a Deus e a sua obra. Você deve servi-lo aonde Ele mandar. Essa é a ordem. E essa é como nós vamos começar nosso estudo no livro de Gálatas, semana que vem. Amém? Então vamos orar. Precioso Pai, nós te louvamos porque nós temos a Bíblia. Que possamos, ó Pai, ver na Bíblia como é que o Senhor agiu. Nós pedimos, ó Pai, se tiver alguém que está escutando a mensagem, que não tem a certeza da sua salvação, que pode mesmo arrepender nesse momento o seu pecado e parar de confiar nas coisas vãs e colocar a sua confiança, a sua fé, unicamente e totalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, já glorificando o Senhor, em nome de Jesus mesmo. Amém? Amém. Isso aí. Vamos reunir de novo, quinta-feira aqui, 19h30, e vamos continuar a mensagem de Jó, que começamos semana passada e vamos continuar. E tomara que vamos terminar também na quinta agora. Então, por isso, hoje à noite, boa noite. Boa noite.